Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Segundou no Arquitetura e Design, mais uma semana que está começando e que eu e a Jaque vamos trazer muito conteúdo diariamente ao vivo aqui para vocês. Hoje, segunda-feira, então vamos falar sobre artes, mas também estamos com um convidado super especial, né, Jaque? Boa tarde. Com certeza, tudo bem. Constança, tudo como é que bem? vai? Uma boa tarde, uma ótima semana para todos nós. Que nosso convidado especial é o Eduardo Stabel. Ele é diretor da Divulgue e muito parceiro da Zarpelon Araújo e do nosso cenário, né, Jaque? Com certeza, ele está aqui com nesse nosso garimpo de adesivo maravilhoso que ficou essa composição, né, Eduardo? Exatamente. Prazer em te receber aqui novamente. O prazer é todo meu, né, estar aqui novamente nesse espaço maravilhoso, sempre atual, sempre com novidades, então... Muito obrigado por essa oportunidade de novamente estar participando junto com vocês. Que ótimo, ele esteve aqui conosco na inauguração do programa, né, Constança? Isso, e não tem quem não chegue aqui no cenário e não elogie esse nosso verdade. adesivo, porque ele é tão bonito, teve uma mão de obra tão especial também aqui, que foi na correria, mas que no final deu tudo certo. Tudo certo. Sim, eu me lembro, eles começaram aqui às 8 da manhã, 9, eu acho. Acho que era e às 9, 2 abria, né, o nosso programa. E tá aqui, ó, continua belamente aqui todos os dias pra vocês. Por sinal, a gente vai ter algumas ideias aí pro futuro, né, Jaque? Mas aí é só, né, surpresa. Não podemos dar spoiler. Novidades por aí, né? Novidades, né, Eduardo? Falando sobre isso, vamos contar um pouquinho sobre a Divulgue de 2020, um pouco. Isso aí. A Divulgue de 2020 ela vem com muitos desafios, né? A gente tem aí um marco, né, visto em muitas redes sociais, 2020, toda essa função. E a gente começou o ano realmente focado em inovação. Certo? A gente vem acompanhando em muitas feiras dentro do Brasil e algumas no exterior. A gente faz o possível para estar presente na maior quantidade delas. E a gente viu o crescimento dos revestimentos vinílicos. A gente tem uma categoria hoje dentro da empresa que vai tratar somente de revestimentos. A gente continua com o adesivo, que ele é muito versátil com relação às impressões, já a projeção dentro do mercado. Porém, hoje a gente entra na questão do revestimento. O que seria o revestimento hoje? Basicamente, ele é um material com mais espessura e abrangendo muito a questão também das texturas de madeira, vendo essa questão aí de visão, né, ecológica e tal, né, desmatamento. Então, a gente consegue hoje bons resultados com relação à parte visual e a visão também de ser lavável, a questão de resistência a atrito. O revestimento vinílico ele hoje vem para compor o case pro arquiteto. Né? São mais opções aí que a gente acaba tendo. E trazendo uma praticidade também para o dia a dia, né? Com certeza. Exato. E tem muitas situações assim que nos chegam muitas vezes do tipo, eu quero renovar minha cozinha, mas eu não quero botar abaixo tudo que eu tenho lá. Né? Então, ele é um material que poderia se agregar nas frentes das portas de uma cozinha, enfim. Exatamente. Isso é muito solicitado para a gente hoje em dia. Acontece muitas vezes que tu tens aí obras até não tão antigas, né? Mas hoje a moda, as tendências são muito rápidas, alteram demais. Hoje com a questão de Instagram, daqui a pouco um digital influencer posta uma ideia, o pessoal já quer fazer. Então essa versatilidade no adesivo é muito bom. Os revestimentos vêm justamente para isso. Vamos dizer, uma cozinha, ela é uma cor sólida, tu quer fazer madeira, ela é madeira, tu quer fazer o inverso, te dá uma agilidade. Muitos condomínios hoje não permitem ações de prestadores de serviço em horário comercial. Barulho, sujeira, pó derivado de marcenaria, cheiro forte derivado de tintas, colas. E o adesivo, colas, né, a questão de sujeira. Então o adesivo e o revestimento eles vêm justamente para suprir essa limitação que o arquiteto tem, porque ele tem prazos para entregar as obras. Claro. E aí, nesse ponto, a gente consegue fazer uma obra limpa, que é o que se bate muito hoje com relação até aos apartamentos muito pequenos, né? É uma obra limpa, rápida, sem cheiro, sem barulho, porque a aplicação dos revestimentos do vinho são completamente... não se usa furadeiras e outras ferramentas, serras circulares, então isso otimiza muito a questão do barulho. Inclusive em alguns shoppings também a gente consegue algumas liberações para trabalhar em horário comercial, por se tratar de um trabalho limpo. E ficando muitas vezes até bem mais acessível ao cliente, né? Porque a gente sabe
um lojista, né? Tu vai fazer, é sempre depois das 22 horas até às 6 da manhã. Exatamente. Então, isso também agrega no valor do orçamento, né? Porque muitas empresas, o que acontece? Né? Existe esse horário de shopping, como a gente fala, né? E aí tu vai ter um valor maior na mão de obra, por se tratar de um serviço noturno. Sim, O extra, pessoal né? trabalhar com CLT, vai ter uma hora extra, vai trabalhar a noite inteira. Então, isso demanda mais custo. No momento que tu traz isso para um horário comercial, tudo fica mais prático. Com certeza. Né? E o arquiteto consegue ter essa agilidade na entrega do serviço. Né? Isso é muito importante. E hoje os revestimentos estão aí para um leque muito grande. Né? A gente tem dois Mostra aí, fabricantes. Constância. Esses aqui, Vamos ver então, são alguns. os lançamentos, vamos Exato. dizer assim. E Então- esses revestimentos é em adesivo mesmo. Todo adesivo. Né? Ele já vem com a cola. Olha que Esse legal. fabricante a gente tem como assim um modelo hoje no âmbito nacional. Ele está sempre pesquisando tendências, cada vez vendo mais o que vem acontecendo no mercado. A questão da madeira, ele já vem com uma proteção por cima. É o único Sim. fabricante nacional que Olha, ele tem e uma é laminação. igual, né? Exato. Tu vê Meu no Deus. reflexo ali da iluminação que tu tem as ranhuras, né? Os veios, a textura. E o bacana é assim, se tu colocares isso em qualquer área e, vamos dizer, tiver uma aplicação de algum químico, alvejante, qualquer tipo de materiais, né, mais abrasivos, ele não perde o impresso. Né? Sim. Isso é muito importante. Né? O único fabricante hoje a nível nacional que entrega essa solução. Porque muitas vezes alguns materiais mais antigos não tinham essa proteção. Então, daqui a pouco tu colocava lá num lavabo, numa área molhada, onde teria algum contato com químicos, ele começava a desgastar o impresso. Isso não é legal. Então, esse fabricante, a Altac, hoje no Brasil, ela é referência, a única fábrica que produz o filme no Brasil. E é E igual. a gente se filiou a eles, porque a gente Que bacana. levanta a bandeira deles, que é muito bacana. E a proximidade, né? A gente Tem tem até uma proximidade... um certeza. couro, assim. Exatamente. Tem muitas opções, Tem né? muitas Olha E que uma opções. legal. grande dica, né, Eduardo, para proprietários de imóveis que querem colocar seus imóveis para alugar, por exemplo, Exatamente. e que quer dar uma repaginada, quer tentar trazer algo mais atrativo e isso realmente traduz numa venda mais rápida, né? Sim. De tu deixar uma coisa com um novo rosto, uma nova roupagem. Exato. Então é uma grande dica para quem é dono desses imóveis para alugar, né? Exatamente. De renovar os seus banheiros que talvez não estejam tão bem, né, finalizados ao longo Exato. dos anos e não querem ao mesmo tempo investir num móvel novo, né? E muitas vezes, até com questão de banheiros, lavabos, né, e cozinhas, no caso do aluguel de um imóvel mais antigo, tu vai ter lá cerâmicas antigas, azulejos sim, antigos, sim. revestimentos antigos. Trabalhando com essa linha de adesivos, tu consegue repaginar e no momento da entrega desse imóvel, basta remover as películas e tá tal qual, né, Sim. o inquilino ingressou Sim. naquele imóvel. A gente tem também essa linha aqui que é bacana, ó. Se tu perceberes, a gente vê muito hoje os arquitetos usando o tal do aço cortem, né? Sim. Então, a gente, trabalhando com essa outra linha, a gente tem mais recursos de uma gama maior de materiais. Né? Vai ter também os madeiras, a gente vai ter o aço cortem, aço escovado, Olha que algumas lindo. Olha que bonito cores esse. bem Lindo, diferentes. E o bacana desses revestimentos, né, como eu lhe falei, eles são mais espessos. Sim, ele Isso tem é. uma Até no gramatura toque maior. dá pra sentir. Exatamente, ele é que bem deixa mais ele espesso. mais resistente, Exato. né? Hoje, lá no exterior, ele é muito trabalhado na parte de hotelaria. Sim. Né, Olha que por se legal. tratar de uma obra rápida e tu não precisa parar um quarto de hotel, que ele está gerando renda, Com certeza. para fazer um trabalho de marcenaria ou algo do tipo. Então, hoje lá fora ingressou muito esse tipo de serviço na parte de hotelaria. E a questão de inovação, né, como a gente Olha esse aqui, até bem tem vem um falando. mármore. Desculpa te Sim, interromper, mas é que eu não. fico tão chocada com essas tecnologias que eu adoro mostrar. Né, e o legal dos pedras Olha é que isso, lindo. né? Daqui a pouco tu tem um revestimento de pedra. Tu quer continuar com a pedra, mas só Sim. mudar, né? Hoje esse... Fica incrível. Sim, aquele ali é um Exatamente. mármore importado, né? O marrom imperial, exatamente. Exatamente. Já vendo as tendências Olha que globais, né? Aham. E Eduardo, vamos contar um pouquinho pro pessoal de casa que, na verdade, esses adesivos eles não precisam ser só aplicados nas paredes, né? Com certeza. Isso aí é uma coisa bem bacana a se reforçar, que hoje se utiliza tanto para os mobiliários, né, como estávamos falando, a própria questão de peças maiores, como alguns roupeiros, né, algumas bancadas, por exemplo. Sim. Tem uma área de churrasqueira, uma área, né, molhada, tu quer fazer uma bancada com aquele adesivo de pedra, é possível, né? O revestimento ele vai te dar o retorno. E o que a gente já vê muito assim nas redes, que é a questão dos eletrodomésticos.
Sim. Geladeira, ar-condicionado, Ah, micro-ondas, fogões. Dá uma personalizada que fica super bacana. Exatamente. E aí, sei lá, às vezes acontece da gente dar alguma arranhada em alguma porta de geladeira, algum Isso. armário. Não, e aí é uma forma de camuflar também, Com que deixa bem certeza. bonito. E tem essa questão, né, dos eletros mais antigos de ficar junto, vai perdurando Sim. para a família, Sim. enfim, Vai aquele virando uma puxador relíquia. diferente vai virando uma relíquia. Exato. Então, não só esses que tu tens colocado, mas com imagens, né, em bancos de dados, Sim. de site de imagens. Banco de imagens. De banco de O pessoal imagens. pesquisa, se que tu identifica pode- e envia pra gente. E Isso é essas muito imagens bacana. têm que ser em alta qualidade, né? Sim, exato. Quanto melhor, né, a resolução da imagem, quanto maior, a reprodução vai ficar mais fidedigna, né? Sim. E o que a gente vê muito também, alguns fabricantes se usam de cores mais vibrantes, né? O amarelo, o vermelho, uma geladeira, alguns fabricantes Sim. fazem isso. Porém, nas vendas acaba não impactando muito bem, porque é uma cor muito forte. O adesivo, tu pode ter a tua geladeira branca, faz ela vermelha, amarela, Claro, então sim. só Depois troca tu pega e aquela troca. cor do ano, né? Como alguns né, fabricantes de cores têm a cor Sim. do ano, vai lá Claro. e faz. Então, a gente falando dos aplicativos de aluguel, eu queria aproveitar também para te dizer um pouquinho de inovação que a gente Pois buscou é. para esse ano, né? Hoje tudo é aplicativo, né? Sim. Tudo é mobile, é celular, e vendo isso e vivenciando isso, a gente pensou, poxa, como é que a gente vai se inserir nesse novo momento da humanidade, onde está todo mundo conectado? Sim. E a gente trabalha com revestimento adesivo. O que a gente pode fazer? E aí tivemos a sorte de encontrar, né, um conhecido nosso que tem uma startup e ele criou a Criativando. O que é a Certo. Criativando? Né? A gente ficou super contente, embarcamos junto, né, com ele, e é praticamente um papel de parede interativo. Ah, mas eu tô sabendo o que tu está falando, Eduardo, porque eu assisti isso dentro de um dia muito bacana de palestras dentro da Unicinos, que falava sobre arquitetura, cidades, inovações, e tinha as startups lá. É, isso Né? aí. E eu acho que eu sei, eu assisti ele, Exato. muito bacana. A Conta Criativando- para nosso pessoal A aí. Criativando teve um case que fechou muito com a Divulgue, né, que é essa busca por inovação, por tecnologia, e ele trouxe isso para o nosso cotidiano. Então, o que acontece? Hoje a Criativando ela produz, né, papéis de paredes com a interatividade. Tá? Mas como é que eu vou interagir com o papel de parede? Bom, eu vou baixar lá na App Store, né, o aplicativo Criativando, e ele tem um sistema que ele reconhece as imagens que estão impressas naquele papel de parede. Então, existe uma linha infantil, certo? Então, tem um papel de parede lá que tem um personagem, que é o Joãozinho, e depois uns outros personagens. O cliente, né, vai adquirir esse papel de parede, vai fazer a instalação na sua residência, tem a criança lá e tal, e ele vai, né, com o aplicativo no celular, ele vai acionar a câmera e ele vai chegar com o celular perto daquele personagem. Imediatamente, quando a câmera do celular captura Captou. aquela imagem, que não é um QR Code, não é um código de Sim, barra, é é simplesmente um imagem. desenho, né, uma Aham. imagem, ele anima e ele libera a história daquele personagem. Olha que bárbaro, Constanza. Muito legal, né? Isso é muito bacana porque abre um leque de opções Com certeza. inúmeras, né? Inclusive está se fazendo um trabalho junto a uma loja que vende chocolates e nas recepções dessas lojas vão ter os desenhos e as imagens dos chocolates, Sim. né, dos produtos. E aí com esse aplicativo você vai chegar com né, um aplicativo vai- ali, e ele vai interagir contigo, vai dizer que tipo de chocolate é, quando foi feito, como foi feito. Que interessante, Ou cada seja, vez né? mais inteligência. Eu aí, ia né? dizer, ou seja, trazendo a tecnologia cada vez mais para o nosso dia a dia. Sim, e tem até papéis de parede com perfumes, não tem? Sim. Porque eu assisti isso lá na palestra. Eu acho que Exatamente, tinha alguma coisa com cheiros, né? Exato. Também fazer essa exploração da questão sensorial. Né? Porque Exatamente. muitas vezes tu está caminhando na rua ou num shopping, tu sente um perfume, tu remete diretamente É àquele verdade. ponto lá de Sim. lembrança. Já marca assim na memória. Exatamente. Né? Neurologicamente falando, isso é um elo muito grande de memória. Com certeza. Então, muitas vezes a gente atribui alguns cheiros ou até músicas, né, que nos levam lá naquele ponto de memória. E a gente, né, junto com eles, viu, né, a grande promessa dessa ideia e eles foram extremamente muito bem ligados nisso. E realmente, um papel de parede que tem um cheiro, cheiro. remete completamente a essa questão sensorial que Muito vai além legal. da decoração. É a né? tecnologia chegando aí, né, gente? Isso aí. Gente, eu vou aproveitar e vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar conversando com o Eduardo da Divulgue. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco.
Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, tanto no YouTube, no Instagram, lá no Facebook, que também é onde ficam todos os nossos programas salvos. Então tem muita coisa boa de segunda temporada de Arquitetura e Design. E já queria fazer um agradecimento ao vivo, porque acabamos de ter um recebidos. Olha, já que a gente tá chique. Né? O que tu acha? Que bacana. Liana Tim nos Liana mandou. Tim, olha que chique. Não vou abrir pra dar um pouco de... Começar a semana bem, né? Tem que começar esse segundou bem, né? Então, Liana, muito obrigada pelo presente. Foi muito bem recebido com todo o nosso amor, né, Jaque? Com certeza. Muito obrigada, querida. Gente, eu vou aproveitar e vou pedir pro pessoal já ir soltando as fotinhos que o Eduardo nos enviou, porque a gente pode ir comentando um pouquinho sobre estes adesivos que são maravilhosos. A gente vem tendo cada vez mais a procura pela questão de quartos infantis. Sim. Né? Isso é uma demanda bem grande, a gente vem percebendo já faz um bom tempo, porque o quarto infantil hoje, a gente sabe que as crianças, quando tem problemas respiratórios ou ambientes mais úmidos ou com poeira, tudo que tu puder fazer para minimizar isso ajuda. E o adesivo, tanto o adesivo como o revestimento, ele tem esse benefício. Por ele ser PVC, ele não ele é lavável, primeiramente. Sim. Então, no caso do quarto de um bebê, tu pode passar um produto com álcool e tal, tu consegue uma esterilização melhor em vista de uma parede com massa corrida, uma pintura. Sim. E a questão dele ser antimofo e antifúngico. Então, como é importante, exato, né? Exato. A gente já teve, ainda mais nós aqui no sul, que temos esse clima. Sim, e temos uma taxa realmente de bronquites e rinites muito altas devido ao nosso clima. Isso faz toda a diferença. A gente já fez até alguns quartos 100% envelopados de vinil por conta de doença respiratória. Sim. A família já tinha histórico e tal, e chegou o bebê. Então, olha, o que a gente puder fazer claro, para minimizar. Com certeza. Então, isso que até é um produto que está sendo também utilizado mediante essa coisa da saúde, né? Da saúde, tu vê que é importante. Seriam os benefícios, né, que estão lá nas entrelinhas. E aí, nesse caso, a gente fez o projeto, a execução, né? O projeto foi de um arquiteta. E a gente teve toda a tematização, a questão do mapa ali, mundi, com os animais de cada área. Né? E falando um pouquinho sobre facilitador também, por ser um quarto de criança cresce muito rápido, né? Sim. Então dá para ir trocando mediante os gostos da criança. O momento que ela está. Exato, então é super prático. Exatamente. Aqui a gente também, né, nessa vibe infantil, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto na Mostra Elite com um grupo de arquitetos extremamente criativos. Muito legais, estiveram aqui com Sim, falamos sobre esse projeto porque valeu super a pena, né? Muito criativo. E ele foi a brinquedoteca, né, onde a gente teve vários desafios aí. A gente fez uma pista, né, ela toda em adesivo com laminação, né, que é um adesivo de proteção que a gente utiliza em áreas de alto tráfego para não haver o desgaste da película. E tivemos outros pontos dentro desse espaço também muito interessantes. Então, o adesivo, né, vem aí para a gente ter essa flexibilidade e abusar da criatividade. Né? E tu vê que elas lançaram toda uma parte educativa, né? Então, adesivo, de novo, auxiliando esse Exato. mote, né? A parte de educação, muitas vezes a gente tem até um adesivo que é muito antigo, né, que a gente utiliza ainda, é aquele adesivo preto fosco, que alguns quartos a gente utiliza como lousa. Então, não é para usar o giz ali em branco para fazer alguns desenhos. Não precisa ser exatamente justo. Quadro, tu pode utilizar dentro no próprio adesivo. Perfeito. Vamos para a próxima foto. Novamente o nosso quarto infantil, né? Que legal que ficou esse. Exato. Essa cama, ela ainda está em construção, é um dos projetos mais recentes que a gente vem executando. Aquela parte da direita, ela vai ter um leme e vai ter uma vela, justamente para ela ela vai ser um barco. Sim. Então a gente fez o farol ao fundo, né, as ondas ali. E a gente achou muito bacana, mesmo ele não estando finalizado, não, vamos levar esse programa que vai ficar muito legal. Então a questão ali da marcenaria, né, conversando com a parte do adesivo. E o quarto de um menino, né, todos os armários ali azuis. E a gente conseguiu chegar bem no quesito que a arquiteta queria, que era passar essa ideia de uma imagem que realmente ela é um pouco mais séria, que seria um farol, né, não é muito lúdico, mas a gente conseguiu transformar isso num tema que ficou muito a ver com a questão do mar, o lúdico, o desenho, né? E depois compondo com a cama que vai ser um barco. E isso como é que foi feito? Ele também é de um banco de imagens? Não, esse foi desenhado.
Pois Esse é foi isso desenhado. que Existe está essa me opção chamando também. a atenção, Exatamente. porque ele tem um toque de arte aí, né? Exatamente. Tu não consegue ver aquela coisa meio fria muitas vezes. Tu tem não, esse... não é comercial Justamente esse a minha desenho. pergunta. Esse é um ponto muito importante a se tocar, que a gente vem falando com alguns clientes, que daqui a pouco tu conhece algum artista na família, ou tu queres um trabalho autoral. Sim, né? super exclusivo, Exato. personalizado, também é possível. Então a pessoa pode fazer essa arte, né, dentro de uma moldura, de um quadro, e a gente joga isso para dentro do computador e vai reproduzir no vinil. Né? Não Muito precisa... legal. Bom. Eu Muito adorei bacana isso. mesmo. Aí a gente está aproveitando a questão dos quadros, né? Então a gente fez a reprodução desses quadros, que é de um fotógrafo bem conhecido aqui em Porto Alegre, que é o Liotti. A gente fez a impressão das imagens, o que também, né, voltando à questão ali da imagem exclusiva, a gente sabe hoje que muitas pessoas têm amigos, conhecidos que são fotógrafos, então nada impede daquela fotografia bacana, né? A gente pega essa imagem, joga num quadro. Isso é interessante porque dá mais uma exclusividade para o teu ambiente. E né? o quadro também possibilita fazer essa composição, né? Com vários adesivos diferentes, tudo. Exatamente. A versatilidade, né? O que a gente bate muito com relação hoje ao cliente, né? Tanto o cliente final quanto ao arquiteto, é a versatilidade. A gente, de maneira alguma, a gente vai botar um empecilho. Se ele tiver a ideia, a gente vai fazer todo o possível para realizar, porque Coisa realmente boa. estamos num tempo hoje de poder produzir as coisas. Sim. Né? Vendo isso há 20 anos atrás, nossa, tu fazer um quadro... Sim, não era possível. Não era possível. Um quadro de 2 metros por 1 metro de largura, com uma foto tua ou de uma viagem, era algo absurdamente caro. E hoje a gente consegue ter um viabilizar, momento... né? De viabilizar. Muito bacana. Aqui a gente teve a oportunidade de trabalhar no Espaço dos Fagundes, né? Conhecidíssimos aqui na nossa terra. Com o Gioda, Com o que já Gioda, esteve aqui conosco também, exato. falando desse ambiente. Um arquiteto ímpar, né, no nosso mercado. Então, toda a arte que foi desenvolvida por o Espaço dos Fagundes na Mostra Elite, a gente teve a honra de estar executando. Os próprios Fagundes estiveram lá na inauguração, tocando, né, e adoraram, tiraram muitas fotos, marcaram nas redes, e realmente a questão, novamente, né, sendo pertinente, a exclusividade. Sim. Né, que a gente cada vez busca mais isso, a gente vê em Instagrams e tal, todo mundo quer ter o seu espaço exclusivo, único, não buscar mais reproduções, e o quanto isso faz diferente tu chegar na tua casa e ver que ela é única. Ela é não única, é só mais personalizada, né? Exatamente, tem a tua alma ali, tem a a tua tua vibe, alma, né? exatamente. Tem todo um pensamento por trás. Então aí o Espaço dos Fagundes, eles fizeram a arte, né? O escritório do Gioda fez toda a Tem parte um de braço desenho. da publicidade, exato, né? As Com imagens Sadia. deles ali em preto e branco, ali uns revestimentos 3D para compor entre uma figura e outra. Então isso aí foi uma boa mescla, né? Tanto do adesivo, do revestimento, como dos revestimentos 3D em gesso que ele utilizou para separar as figuras. Né? Ficou bem bacana. E Eduardo, me conta um pouquinho sobre manutenção, ou quanto tempo leva para aplicar o adesivo. Hoje a aplicação vai variar muito dependendo do projeto. Né? A gente tem alguns móveis que levam muito mais tempo que uma parede, por se tratar de mais cortes, acabamentos, né, coberturas. E a questão da manutenção é a parte mais, vamos dizer assim, gratificante de se falar. Porque em móveis de madeira ou paredes com tintas laváveis, né, ainda existem algumas linhas miúdas, vamos dizer. E o adesivo não. O adesivo, com relação à limpeza, tu pode utilizar água, sabão, produtos químicos, né. Os que a gente utiliza são completamente livres de qualquer contaminação por químico, então isso faz completamente a diferença lá na hora da venda, de passar para o cliente. E o bom é o seguinte, com relação às madeiras, né? Se tu tem um móvel, vamos dizer, que foi concebido, que hoje se tem muito MDF anti-cupins, insetos, esse tipo de coisa, e o adesivo ele vai aumentar a proteção e também ele impede toda e qualquer entrada desse tipo de inseto. Então é bacana esse lado da manutenção. E dentro de box, né? Banheiros, né? Então lá naquela ducha existem quantos banheiros que não tem nem ventilação? Exatamente. Né? Então se tu fores parar para pensar que nas lotações que estão por Porto Alegre, por tudo que é lugar,
chove, tempestade e tal, e são resistentes, então os adesivos para dentro do box, até com essa falta de ventilação, vapor não interfere. umidade. Não interfere. Na hora da instalação, a gente utiliza as técnicas e práticas que os fabricantes exigem, né, com relação à superfície. A gente faz uma visita técnica, né, para passar para o cliente todo o passo a passo que vai ser feito, e se tiver algo a remediar antes, porque a gente sempre fala, o adesivo não vai ter problema com a água. Mas ele não é um produto impermeabilizante. Então, se já existe alguma umidade naquela parede, algum vazamento, algo que venha de dentro da parede para fora, isso impede, vai dar problema. Tem que ser resolvido, né? Porém, quando a umidade é do ambiente, como no caso do box, onde essa umidade vai provir do chuveiro, não vai ter problema nenhum, porque dela vai vir de fora e o adesivo ele vai bloquear a entrada dessa umidade para dentro da parede. Né? Muito bem. Eduardo, muito obrigada pela tua presença. Adorei todas essas novidades que estão acontecendo por aí, dessas tecnologias. Muito bacana. Todo sucesso, então, para Divulgue nesse novo ano de 2020. Isso aí, para nós todos. E que estará conosco novamente aqui em algumas novidades aqui, Com né? Exatamente. Isso aí. Gente, vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo. Na volta vamos ter uma nova convidada para conversar aqui comigo e com a Jaque. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com essa segunda-feira de arquitetura e design, que começou com um sol lindo, maravilhoso, que a gente já vai trazer um pouco mais de cor agora para o nosso cenário, né, Jaque? Com a nossa nova convidada aqui. Cor, verão, arte. Tu quer coisa melhor, Constanza? Não tem nada melhor, mas aqui, ó, Ivone Rabelo, artista plástica, veio conversar conosco. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso programa. Obrigada. Prazer em te receber. Prazer é meu de estar aqui. Com certeza. Primeiramente, a gente já adorou que estamos com uma nova peça aqui no cenário, incrível, esse quadro maravilhoso, feito por ela. Vamos contar um pouquinho da história deste quadro. Bom, essa tela, ela faz parte, eu tenho que salientar que ela faz parte de uma série, foi uma exposição que eu fiz recentemente na Galeria Gravura, né, lá com a Regina Galbinski. E eu trabalhei com telas enormes. Eu adoro fazer telas de 2 metros por 1,40. De grandes dimensões. De grandes dimensões. Parece que as minhas proporções ficam muito bem nelas. Gosto, sabe? E eu consigo mostrar melhor aquilo que eu me propus, né? E essa é uma tela um pouco menor, participou dessa série, que era Jardins da Memória. Eu trabalhei em cima das memórias lá da infância, do lugar que eu nasci, lá numa localidade chamada Paciência. Aqui em Rio Grande do Sul, não? Em Taquara, uma região alemã. E você sabe que as casas alemãs, elas têm ao redor muitas flores. Sim. Né? Então, nós tínhamos as flores de cada estação. Umas a minha irmã plantava, outras minha mãe tinha muitas orquídeas que ela mandava para a igreja nos sábados, sabe? E a gente cresceu com aquela importância do jardim bem feito, né? Das cores fortes. Meu pai era professor Valdemar Rabelo, muito conceituado na cidade. E ele de manhã, quando era a época do jasmim, da flor, do jasmim, ele na saída para o colégio, ele pegava um jasmim e botava no bolso. Aquilo marca a gente, sabe? Ai, sim, tem tantas coisas assim, né? Peculiaridades que registram na mente da gente, né? E meu pai era um homem certamente sensível, né? Com carisma, muita empatia. E um homem grande, 1,80 m, quase 90, mas sensível. Né? Nós éramos 8 filhos e cada um ao seu modo, né? E aquilo marcou. Então, eu sempre pintei desde a infância e usando esses elementos da natureza. Que legal. Sou bióloga, né? Isso que eu ia perguntar, tu tinha me dito, né? Então, tu és bióloga. Conta um pouco mais dessa tua trajetória e até chegar esse momento de tu seres uma artista plástica, né? Como é que foi esse teu histórico? Na verdade, assim, eu pintei desde a adolescência, né? Fazia os meus quadros mais familiares, minhas telas, e isso me dava muita satisfação. Realmente, eu não seria
eu seria mais artista do que bióloga, se eu tivesse me permitido. Entendi. Porque quando tu precisa de muita coragem para produzir arte, né? Sem ter uma influência anterior, aquela coisa toda. Então, eu fiz minha profissão, fui bióloga, ecologista sou até hoje, né? Mas vivi mais da biologia, né? Trabalhei como uma companhia de saneamento, eu trabalhei na Secretaria da Saúde, trabalhei no programa de tuberculose, depois eu botei uma empresa, eu fiz laudos ambientais e depois agora chega, né? Mas sempre dando aquela importância, né? Claro. A biologia, a natureza e né? interagindo, Que ficou realmente né? registrada nessas tuas telas, né? E hoje em dia, assim, no meu trabalho, eu trabalho com folhas, trabalho mais com as nossas plantas nativas. Às vezes eu trabalho com a tela deitada, com tinta bem diluída, e eu uso, inclusive, essas folhas para darem marcas, darem formas na minha tela. Que legal. E aí faço várias camadas e mais tinta e retiro aquela folha e ponho outra. É uma fofoca. E é uma brincadeira gostosa no final das contas, né? Muito bom. Muito lúdico. Assim, é muito bom. E Eu acho que isso que solta da gente, Sim. né? Solta e dá artista, né? Com certeza. Muito e aí, bem. às vezes, tá faltando profundidade, então tu vai lá e põe mais camadas e aí já vai para tinta seca, né? Pura. É muito Ainda é uma agradável. delícia, né? E tem uma história com seu neto também, né? Que a gente estava comentando. Ele já pinta também, tem a neta, né? Todos, lá no quarto deles, já tem as telas deles penduradas, né? Hoje ainda botei mais uma, tá? Antes de sair pro programa, botei mais uma tela dele lá. É bom esse incentivo, né, familiar, Já. assim, ajuda a mais aflorar, Tanto né? da Claro. música quanto das artes plásticas, né? Ele, seguidamente, ele vem com... Eu tenho filmes dele, né? Ele passando e tirando, removendo coisas e passando pincel. Que amor. E ele acha... E muita coisa ele participou. Vendo, né? Sim. A avó Sim. fazendo Ele todo ajudou a avó. Que bacana. E aí, assim, na rua, o que eu faço com ele? O que eu tento fazer? Eu vejo, assim, todo mundo na internet, inclusive eu, no celular, que é um castigo isso, e é um vício, né? E, assim, para minimizar, para trazer ele para a realidade, às vezes eu vou buscá-lo no colégio, na Essa de Queiroz, ali, que eu fico, como eu te falei. E aquelas árvores todas eu vou mostrando, dizendo o nome popular delas. Então, ele sabe. Quer dizer, a orelha de macaco, que é a semente, é uma orelha de macaco, né? Que parece uma... Sim. Tem o guapuruvu, tem a pata de vaca, tem o cedro no caminho, tem sibipiruna, Que tem legal. as palmeiras todas que ele conhece. Imagina, ou seja, Imagina. é de aprendizado Claro. essa ida. Olha o quão é importante. lúdico, Trazer essa né? convivência lúdico. para a natureza mais forte ainda. É. Não, Aí- e conta pra nós a idade dele, né, Ivone? Ele tem 4 anos. né? 4 anos. Já sabe as Baby. espécies. É, Olha que só amor. que máximo. Não, e ele um dia ele disse para mim, vó, hoje vamos subir numa sibipiruna? Ai, vamos. graça. Vamos. Que amor. Genial, muito Aí bom. outro dia também, eu dizendo para minha filha que se queixa que eu não falava antes, porque quando tu está muito nativa, às vezes tu passa outras coisas, não essas, né? Agora os meus compromissos são outros com os netos, né? Sim. Aí nós estávamos embaixo de um flamboyant. E eu Lindo. esqueci aquela flor vermelha, assim, me encostei num muro, assim, pensando como? Eu sei o nome dessa planta. E ele disse para mim, vó, é o flamboyant. Ora essa! Ora Que essa! amor, adorei. Adorei. Gente, eu vou Genial. aproveitar, vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar descobrindo um pouco mais do trabalho da Ivone. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Vou pedir para o pessoal já soltar as fotinhos do trabalho da Ivone, que ela vai comentando um pouquinho mais sobre os materiais, sobre as estéticas. Me conta um pouquinho mais. Não, essa cor tá maravilhosa. Essa tela, ela está exposta, que vai ter uma exposição agora, dia 18, sábado, em Atlântida, tá? Acho que às 9 horas.
É na Paraguaçu 4200. Sim, tá? é na gravura, né? É, a Aham. exposição da gravura junto Sim. à loja Área. Sim. Tá? Vai ser às E ela 19 horas. É 19 horas. aham. É. E ela é 2 metros por 1,40 m, ela requer espaço. Sim, com Mas certeza. ela é mais Mas que linda do que linda. está aparecendo aí, com Ai, certeza. nós tonalidade está vamos maravilhosa. ver ao vivo. É? Tu vai estar lá? Estaremos lá. Ah, então também. Que linda. É muito linda. Olha essa só. aqui também. Que trabalho bem delicado, né? Não, e de Lindíssimo. detalhe, de né? detalhes, justo. Riqueza de detalhes, assim, porque a gente consegue realmente ver ali a flor, a planta, né? Eu trabalho realmente com folhas. Né? Folhas, É. né? E com tinta diluída. Essa foi para uma exposição em Miami. Depois. Essa agora que Não, recebi foi do ano na passado. primeira. É, na Aham, primeira. Que bacana. É. E o bom é que é uma infinidade de como pode ser trabalhada a folha, né? Como pode ser trabalhado e as cores, né? Sim. As cores, eu sou a mulher das cores fortes, né? Eu não consigo, tem a ver com o meu interior, né? Coisa Sim. muito pastel, muito sem emoção, não é comigo. Olha que lindo, olha que tonalidade que ficou, né? Ela mandou essas outras Muito aí. lindo. Essa aí muito tá na bacana. gravura, ali na Galeria Gravura. Lindíssimo. Essa É a nossa aqui, É. né? Aham. Que é maravilhosa, eu Muito fiquei bem. apaixonada. Realmente, elas têm um tamanho bem maior Generoso. do que telas É, comuns, assim, né? uma sala grande elas entram perfeitamente, Sim. né? Tem que ser um ambiente grande. Fica muito bacana. E essa azul tá puxando mais pra tonalidade do azul, que é a cor do ano, né, Jaque? É verdade, que é o Super combinando. Qual é? Classic Blue. Adorei. Fica muito lindo, olha. Bom, então tudo isso a gente vai poder ver ao vivo lá. Eu tenho duas lá mas tem muito mais telas, né? Porque é a exposição da gravura. Sim. Que vai ser feito aí. Aham. Exatamente. E é bacana, Avenida né? Paraguaçu 4200. Sim. Isso. O que é bacana é assim, né? O pessoal tá na praia, tá no litoral, né? Nós agora estaremos a partir de sexta-feira lá também. E o pessoal está sedento por isso, né? Por coisas diferenciadas, por ver arte, por confraternizar. Aquelas né? casas Trocar experiências. lindas pedindo Cada casa arte, maravilhosa, né? é Verdade. verdade. E aqui em Porto Alegre tu tens um ateliê onde é Eu possível trabalho ver na todas? minha cobertura, né? Ai, sim. Eu trabalho bem ampla e eu consigo movimentar com essas... Claro, sim, porque esses tamanhos E já de faço tela. musculação, né? Boa, gostei. E sobre o teu processo criativo, ele é bem livre ou tu gosta de seguir algum padrão? É livre. É livre? Normalmente A gente artista consegue. tem um... É livre, mas dentro dessa linha aí, né? E assim, tu tá sempre te modificando para melhorar, né? Claro. É uma coisa, o meu compromisso é comigo mesmo. Então, E as inspirações, difícil. a natureza te inspira. Difícil aceitar uma encomenda, foge, porque Sim. tem que agradar para eu produzir, não tenho essa Sim. desenvoltura emocional para fazer uma coisa para agradar só o outro. Claro. Né? Sim, é uma coisa que tem que Eu vir tenho de que dentro, é. né? Tu tem que Não que eu despertar seja o teu contra. sentimento de dentro, né? Muito bem. E refletir isso na tua arte, né? E aí, voltando àquela nossa história do Pedro e da minha outra neta, Cora, né? Que lindos nomes. Que assim, o que eu tento fazer é passar os conhecimentos da nossa geração, porque tu não precisa ser biólogo para saber o nome das árvores. Claro. Tá? E nós estamos com um problema. Como a população está baixando, né? Sim. O índice populacional, quer dizer, cada casal não tem mais do que um filho. Sim. Né? A média é 1,3. Antigamente, né? antigamente, imagina quantos tinham numa cada família, né? Tu não consegue mais passar a cultura das gerações para aquela outra geração. É muito... Se perde um pouco, Exatamente, é muito pequeno. Então, tu tem que, de alguma forma, passar para a tua descendência algum conhecimento. Com Que legal. certeza. Ainda mais com o problema dos celulares, né?
Sair um pouquinho das tecnologias e viver ali aquele momento de estar na natureza, conhecendo as árvores. Que está ao redor. Sim, Os pássaros. os pássaros. Claro, né? é todo um Então, ecossistema, né? Todo um ambiente. Conhecer o canto dos pássaros, as características principais do meu neto. Às vezes, vó, como é que é a característica desse aqui, vó? Olha a graça, característica. Bom, então a Cora entra também no embalo, No porque ela é mesmo. menorzinha, mas Ela já tá carrega ligada. sementes também. Olha E, só. amor, isso aí. Tudo é compromisso lá. Claro. Olha, Ivone, eu achei o máximo que tu passaste aqui uma grande mensagem É às verdade. pessoas. Sim, com certeza. Agradeço bastante isso, porque o quão é importante despertar, né? Realmente, olha, meu filho fica ali direto no celular. E desde pequeno, uma E- coisa que vai vindo desde pequeno para eles Claro. irem crescendo e se acostumando com essa realidade de que não vivemos só numa telinha pequena, né, gente? É Nós- muito além Nós disso. não vamos É. conseguir fugir disso. Não, Mas claro só que não, até mas- por uma questão de sobrevivência. Sim, Saber mas- o que está, entender o que está. Exato. E ter um Teu equilíbrio, entorno. né? É, exatamente. Tem um Ivone, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho. Muito E bacana, sábado adorei. vamos nos ver ao vivo lá Que ótimo. em Atlântida. Que ótimo, Convidaria parabéns. minhas amigas para estarem presentes também, aquelas que estão lá em Atlântida, Xangri-Lá. Isso aí, todo mundo tem que ir lá prestigiar ao vivo e aproveitar para conhecer eu e a Jaque, né, Jaque? É isso aí, né? Gente, nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu e Jaqueline estaremos aqui 2 horas ao vivo com vocês. Então, até amanhã e um beijão. Bom, mesmo foi chato. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.